Você acha que o Flamengo vai tomar uma taca do Corinthians? Eita! Pode até perder, mas você acha que vai tomar uma taca? Se colocar o sub-20, vai. Ah, sub-20. Tá O jogando Flamengo que sub-20. levou o PSG para uma decisão por pênalti. Não, a gente tá sabe. errado o planejamento do Flamengo? Não tá errado, até porque eu acredito que o planejamento deve ter sido feito exatamente embasado nisso. Olha, vou voltar todo mundo pro clássico. É a realidade que nós estamos vendo do futebol. O Flamengo é infinitamente melhor que o Corinthians. O Corinthians às vezes time que assusta você um tá pouquinho, falando? mas início de temporada, chance zero. Ronaldo vai tomar uma ataca do Flamengo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver o que tá rolando, né? Essa polêmica envolvendo o Flamengo, né? O sub-20 do Mengão que infelizmente não começou bem o campeonato carioca. 3 rodadas, 1 empate, 2 derrotas. No último jogo perdeu ali, foi dominado pelo Volta Redonda, né? Teve um jogador expulso do Flamengo aos 10 minutos do primeiro tempo. O Carbone conseguiu tomar 2 cartões amarelos em 10 minutos, aí condicionou completamente o jogo, deixando o Flamengo ali contra as cordas, a molecada do Mengão. Lembrando, né, que nesse início o Flamengo tá na pré-temporada ainda com os titulares que jogaram o Mundial, jogaram a Libertadores. O final da última temporada foi bem puxada, então o Flamengo resolveu poupar, colocar a molecada que não vem dando conta do recado. Essa é a principal preocupação, né? Já que o Flamengo ali, digamos, tem um pequeno risco de ser rebaixado no Cariocão. A gente vai entender um pouco como é que funciona, o que a imprensa vem falando, tudo isso e muito mais. A partir de agora, deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Os links dos canais citados estarão abaixo para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Esperando pelo clássico entre Flamengo e Vasco da Gama para ver se o Flamengo finalmente vai conseguir colocar um time mais inteiro, porque está jogando com o sub-20, é a lanterna do campeonato, tem um jogo a mais já antecipado por conta da Supercopa do Brasil e não tem um desempenho legal. Não foi bacana para o Fluminense, nem para o Vasco e nem para o Botafogo, Edu Dracena. Mas é começo de temporada, o Flamengo ainda teve uma decisão, não é? Intercontinental, pênaltis com o PSG, voltou depois e os outros times estão se restabelecendo. É natural, Renato, e também as expulsões, tanto do Botafogo e Flamengo, condicionaram de repente esse resultado. Porque você jogar com um jogador a menos, nessa intensidade que é o futebol hoje brasileiro, e principalmente você vindo de uma pré-temporada, é muito, muito ruim. Então você acaba, de repente, tendo essa dificuldade. E eu acredito que daqui a pouco o Flamengo, ou na próxima rodada, agora no Clássico, ele de repente pode mesclar o jogador, ou de repente quem tiver melhor, né, na questão física, na questão técnica, até porque o planejamento do Flamengo é aquela coisa de você se preparar bem agora para que o ano possa ser produtivo. Porque muitas das vezes agora, muitos times vão cansar, muitos times não vão estar tão preparados assim e vai ter muita dificuldade ali na frente. E o Flamengo está fazendo ao contrário, está se preparando agora para colher lá na frente. Ronaldão, e tem título logo ali, né? Porque a Supercopa do Brasil diante do Corinthians acontece no primeiro dia de fevereiro, então tá todo mundo já pensando nessa disputa. Eu espero que sim, o Memphis também esteja pensando nessa competição, Garro, né? porque nós estamos sentindo falta dos meninos. Agora o Edu cantou a bola aqui do Flamengo, né? Que o Flamengo, pô, tá colocando a molecada. E esse campeonato estaduais aí, ele não quer dizer nada, mas derruba treinador, hein? Ficar esperto, já estão cobrando já o Felipe aí também, o Felipe Luiz, estão cobrando. As cobranças, elas acontecem nesse momento difícil e eles não querem saber se é pré-temporada, se não é pré-temporada, se foi expulso, se não foi expulso. O torcedor já tá bravo. Então, eu acho, cá com os meus botões, eu acho que o Felipe vai começar a colocar o time dele aí já. Porque se tomar uma ataca do Corinthians sem colocar o time aí, colocar o time só pra esse jogo, é arriscado. Você acha que o Flamengo vai tomar uma taca do Corinthians? Ué, Pode até perder, mas você acha que vai tomar uma taca? Se colocar o sub-20, vai. Ah, sub-20. Tá O jogando Flamengo que sub-20. levou o PSG para uma decisão por pênaltis. O quê? Flamengo, dia 17 de dezembro do ano passado. O que aconteceu? O Flamengo levou o PSG para os pênaltis. O que aconteceu, Perdeu do PSG nos pênaltis. Então, nós temos goleiro, o Hugo. Aí que o Ronaldo tá torcendo para que seja o sub-20 do Flamengo, né? Porque se for o profissional, vai tomar ataca. Pra testar o Esse sub-20. sim, e aí? Não, a gente tá sabe. errado o planejamento do Flamengo? Não tá errado, até porque eu acredito que o planejamento deve ter sido feito exatamente embasado nisso. Olha, vou voltar todo mundo pro clássico, que é normal, e aí os jogadores estão bem mais Vai voltar no descansados. clássico? Vai voltar no clássico. E outra, não tem por que você disputar um título com a equipe sub-20. Todo treinador quer ganhar título. Imagine quantos títulos o Felipe já não conquistou e tem a possibilidade e a que a facilidade torcida do de jogar Ronaldo- contra o Corinthians, que ainda nem tem time, que Vocês viraram conseguiu... flamenguista Então, agora, assim, não...
É a realidade que nós estamos vendo do futebol. O Flamengo é infinitamente melhor que o Corinthians. O Corinthians, às vezes, assusta um pouquinho, mas início de temporada, chance zero. Ronaldo vai tomar uma ataca do Flamengo. Agora é a hora de perder, início de temporada, não tá tudo definido, porque depois o bicho vai pegar. É, gente, aconteceu. E eu perdi duplamente no final de semana. A informação que eu tive ontem foi de que, na avaliação da comissão técnica, nenhum jogador tem condições de jogar mais de 20 minutos. Os caras voltaram faz uma semana hoje. 3 treinos eles fizeram até o momento. E quando volta, tem exame médico, aquela coisa toda, 3 treinamentos de começo de temporada. O Flamengo deveria ter voltado das férias ontem, porque ele jogou no dia 17 de dezembro do Catar, viajou, chegou ao Rio dia 18, então as férias começaram dia 19, 31 dias em dezembro, você volta dia 18, ontem, né? Coisa que o Corinthians não pôde fazer, saiu tarde depois. Também. É. Mas aí Vasco é a mesma coisa, Exato. jogaram até o dia 21. Sendo que nesse período o Vasco e o Corinthians estiveram num descanso ali antes das finais. O Flamengo jogou para ser campeão brasileiro, antes jogou a final da Libertadores e fez 3 jogos no Catar. Né? Um deles contra o PSG, quer dizer, jogo que exige muito, né? Para jogar contra o campeão europeu. Então a tendência é jogar o sub-20. Há um receio contra o Vasco de assim, um time muito frágil, tomar uma pancada. O rebaixamento é um outro problema. Como é que é o regulamento no Rio? São 12 times, 2 grupos de 6. 4 se classificam para o mata-mata para tentar chegar à final. Os 2 últimos de cada chave jogam um torneio da morte para definir quem vai cair. Só que são 6 jogos. São 6 jogos, que é ida e volta. Os 4 jogam entre si. Você vai fazer 6 jogos. Então, digamos que seja Maricá, Portuguesa e sei lá mais quem aí, sei lá, Nova Iguaçu, qualquer um. Não é o risco de cair, é o problema de disputar um torneio da morte. Mais 6 jogos. Mais 6 datas. E aí você não vai poder pôr o sub-20, que pode... Isso é verdade, né? O medo não é nem de cair, o medo é de ter 6 datas a mais e correr o risco ali de ter que fazer 6 jogos e cansar a equipe. Entendeu? Então essa é a situação do Flamengo nesse momento. De cair. Aí você vai ter que colocar um time reserva, pelo menos. Essa é a armadilha lá. Aí você põe um time reserva, o que vai acontecer? Você não pode preparar para um jogo da Libertadores, o jogo do Brasileiro, vai. E você vai ter que pegar alguns jogadores e colocar num outro jogo. Isso atrapalha, né? Então, o ideal é conseguir pelo menos se classificar, mesmo que se você for eliminado depois, dane-se. Mas aí você fica sem jogo nenhum, né? Esse é o meu raciocínio. Você fica com menos jogos no estadual. Sim. Mas tem as armadilhas. Diga, Ju. Fala, Ju. Não é melhor cair, Mauro? Não é o começo Ju, do fim. ninguém quer ser rebaixado. Tem time que nunca caiu. Então fica aquela coisa. Importante acabar com os estaduais. É um grande descair. Tem como. Cair é um pouco demais. Imagina 2027, jogando a Série A2 do Carioca. O presidente do clube diz, olha, os objetivos do Flamengo são Copa Intercontinental, Copa do Mundo de Clubes, Libertadores... Mas não precisa cair, né? No Carioca, né, Ju? Copa do Brasil. Não precisa cair, você pode não disputar o título, colocar um time reserva lá, ser eliminado, dane-se, tudo bem. Cair é demais. Mas é difícil cair, porque você tem que ficar no torneio da morte e tem que ser o último ali para cair. Então, assim... Cai um só? O rebaixamento é muito improvável, mas você tem 6 jogos. Então, o ideal é conseguir ficar entre os 4. Mas o Flamengo já fez 3 partidas. Vai jogar contra o Vasco. 3 partidas sem fazer clássico, né? Por Isso. fazer um ponto Fez em 1 9 ponto só. Sem os clássicos é uma... Exato. Aí joga com o Fluminense no domingo, depois o Sampaio Corrêa. Contra o Fluminense, a programação já prevê alguns dos jogadores do time profissional. Porque, na verdade, são 3 jogos que você pode jogar sem esses caras. O Flamengo tem 4 porque antecipou um jogo lá da frente, que era o da Portuguesa, que virou o primeiro jogo. Porque cairia na véspera da Supercopa, que é dia 1º. Aí a federação teve que permitir que antecipasse. Mas eu vou botar quem em campo? Eu não tenho como colocar esses caras em campo, eles estão de férias. Então você vai fazer mais um jogo com o Sub-20. Então o Flamengo vai ter 4 jogos com o Sub-20. Portuguesa, Bangu, Volta Redonda e agora o Vasco. Agora, além disso, o desempenho do Sub-20 é ridículo. Certo, Esse é um ponto. Pífio, é vergonhoso. Assim, o Flamengo perdeu um jogo empatou um jogo com a Portuguesa. Primeiro tempo jogou muito melhor, o Alacena perdeu 2 gols feitos. É vendido já para o Red Bull Bragantino, né? 2 gols feitos. Quanto o Bangu, os 2 gols do Bangu, assim, erros crassos de bola perdida que armam o ataque do adversário e o jogador fica pedindo uma falta que não houve. Esse vício do jogador brasileiro que tem desde a base. E quanto Volta Redonda, uma expulsão com poucos minutos de jogo e, assim, cara, aí vai o Bruno Pivetti, que é o técnico, eu acho que o Boto, o Felipe Luiz deveriam conversar com ele. Meu irmão,
Você não vai jogar com o time sub-20 contra times de adulto? Sabe quem joga no Volta Redonda? O Wellington Silva, aquele cara do Flamengo que foi pro Fluminense, lá na época da Unimed. Ele joga com os 40 anos. Quer dizer, tem um monte de jogador experiente jogando contra um time que tem a média de idade de 18 anos, tem garoto de 16, 17 entrando no segundo tempo. É claro que faz diferença. Aí quer jogar com imposição no campo do adversário, mas não vai jogar assim. Você vai jogar ali, cuidado, ali atrás, reativo, tá, e respeitando. Eu sou mais fraco do que eles. É um time pequeno, mas eu sou um time sub-20, um time de adultos, porra. Então, acho que foi muito ingênuo também o Flamengo na estratégia desses jogos. E imagino que contra o Vasco vai se proteger mais. O Vasco jogou ontem todo reserva para jogar inteiro contra o Flamengo, porque é a oportunidade de ganhar o Clássico, quem sabe ganhar bem, né? Embora seja o sub-20. Mas, até o momento, eles vão manter. A decisão de mudar ou não, ontem me passaram essa informação, ia ficar com o presidente, que eu acho certo. Acho que essa decisão é da instituição. Institucional, né? É o clube que tem que resolver, não é o técnico. É o clube, até porque o técnico não está escalando, ele está treinando o time dele, o outro técnico do sub-20 está indo para os jogos. Eu acho que a decisão é do clube, é da instituição. Ela que tem que decidir. Na linha do que o Juca falou, na minha prioridade não é essa, a gente vai jogar com esse time e manter o que está planejado. Porque eles estão tentando fazer uma pré-temporada de verdade, dentro do que é possível no nosso calendário, né? Que tem mesmo assim, são poucas datas. Voltaram no dia 12, vão jogar no dia 18 contra São Paulo. Né? Então, 28, perdão. 16 dias. Então, um pouco mais de 2 semanas. Não é o ideal também, mas é o que é possível. Porque a ideia é contra o São Paulo já jogar com a força máxima possível e contra o Corinthians também daria seguir em frente. Arnaldo BAP Ribeiro, você decide. Vai os titulares. Lembra do programa? Sem pensar no Campeonato Brasileiro, que eu sei que você tem interesses ali na estreia. Vai ser o BAP. Nada disso. É difícil a decisão. O Mauro traçou esse cenário de não classificação para disputar o que seria o rebolo com 6 longuíssimas rodadas, mas eu acho que agora não dá para mudar mais. Né? Quando você decide... Porque assim, por isso que eu comparei ao Corinthians e ao Vasco, que saíram depois de férias. A decisão do Corinthians e do Vasco foi dar menos férias. Eles voltaram... O Corinthians já no primeiro jogo utilizou vários titulares. O Vasco, o Fernando Diniz no primeiro jogo, ele escalou exatamente o time da final da Copa do Brasil com a volta do Piton, que se recuperou de lesão no lugar do Puma Rodrigues. O resto do time era idêntico. Coutinho, capitão, Ryan, todo mundo lá. Thiago Mendes. Então, eles decidiram encurtar as férias, Corinthians e Vasco, e começar antes do Flamengo. É uma decisão complexa. Eu tô com o Mauro na mescla. O que puder, quem puder. Quem não teve tanto desgaste no ano passado e voltou de férias em condições mínimas físicas, vamos pegar um exemplo. Ver assim. Olha, é difícil, hein? O Plata, que tá tão falado. Eu não sei como é que foram as férias. Ah, mas tem uma galera aí que o Flamengo já descartou usar o Michael, mas põe o Michael pra jogar, né? Tá fazendo nada, vai ser vendido, põe o Alan pra jogar, pegar um pouco de ritmo, né? Os jogadores que estão ali, digamos, encostados no Flamengo, tem uma galera aí que é melhor do que o Sub-20, né? Não são craques da bola, porém, são melhores do que o Sub-20. Também tem jogadores ali reserva do Flamengo que entraram um pouco, né? Tem essas opções onde o Flamengo pode sim colocar pra jogar. Luiz Araújo não jogou todos os jogos na fase final do Campeonato Brasileiro e fim no Mundial, não era titular, né? Dá pro Flamengo ali colocar uns jogadores. Emerson Royal perdeu a vaga ali, tá com condições, acredito eu, deveria, pelo menos porque não jogou tanto. Tem o João Vitor também, zagueiro, por que não colocar ele pra jogar, entendeu? Tem uma galera ali que o Flamengo poderia colocar, porém optou por não fazer isso. É um planejamento? Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar. Porque o que não pode mesmo é cair, né? Ser rebaixado no Campeonato Carioca. Não classificar é só de menos. Ninguém tá ligando pro Campeonato Carioca. O foco do Flamengo é outro, a gente sabe muito bem. Porém, não dá também pra ficar entre os últimos do campeonato e ter que jogar 6 jogos a mais. Então aí fica essa situação. Será que o Sub-20 tem condições de pelo menos conseguir subir na tabela? Pelo que a gente tá vendo, dificilmente isso vai acontecer. Então, o Flamengo fica ali nessa situação bem complicada, já que vai enfrentar tanto o Fluminense
como o Vasco também agora, e certamente o Flamengo vai com sub-20 contra o Vasco, que vai botar os titulares pra ganhar do Flamengo, já que é muito tempo o Vasco é freguês do Mengão, então é uma oportunidade, querendo ou não, nas estatísticas de, ganhei do Flamengo em 2026, ou seja, quebrei aquele tabu, onde eu tenho muitas dificuldades. Contra o time rubro-negro, quero saber muito a opinião de vocês, deixa o like, inscrevam-se no canal, daqui a pouco voltaremos com mais informações, valeu!